Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal Na Consciência da Unidade. Adriana Pessec, seja bem-vindo, e todos que estão chegando. Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso querido amigo e irmão de caminhada aqui, Paulo Lanuzzi. Pianuzzi. Desculpe. Iannuzzi, Paulo Iannuzzi. Isso. Vamos falar hoje, ele trouxe aqui para nós um assunto muito interessante, como o anterior, raças raízes. Então, vamos buscar lá nos primórdios, né, o início da raça aqui no nosso planeta. Né? Fique à vontade, Paulo, você já é de casa, é do canal, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui novamente. Por favor, fique à vontade. Muito boa noite a você, Augusto, a Márcia e a todos vocês que estão presentes, chegando aqui a este trabalho, a esta live. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, gentil e carinhoso. É uma honra e um privilégio estar aqui, realmente. E vamos discorrer um pouco sobre o assunto planificado para hoje, né? Que são as raças raízes. Certo. Paulo, se tu pudesse aumentar um pouquinho o volume, por favor. Eu vou mexer aqui, que já está no máximo. Melhorou? Melhorou. Ficou ótimo. Está ótimo. Está muito bom. Boa noite a todos que estão chegando. Já entrou mais pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos. Por favor, Paulo, fique à vontade. Você é de casa. Tá ok. Muito obrigado, Augusto. Bom, o assunto de hoje, raças raízes, para quem nunca ouviu falar, é um tema bastante antigo, que vem mudando de nome ao longo do tempo, que é um conhecimento ligado a um conhecimento maior ainda, relativo à chamada ciência das idades ou sabedoria das idades, que veio desde o início da Atlântida, passando por vários lugares, assumindo várias formas e sendo retransmitido, recompilado por outras tantas eminências da história da humanidade, algumas conhecidas, outras anônimas, e que chega aos nossos dias por intermédio de algumas sociedades secretas, conhecimentos ocultos de algumas religiões, e principalmente relativo ao que conhecemos hoje na teosofia, né? E também, no caso, principalmente no Brasil, a eubiose. Né? Mas esses órgãos, esses organismos, não são, como nenhum outro detentores desse conhecimento. São apenas salvaguardas desse conhecimento, como eu já adiantei para vocês, vem de um processo ultramilenar, bem antigo, que passou pelo Antigo Egito, passou pela Antiga Índia, passou pelos caldeus, passou pelos hebreus, passou pelos greco-romanos, pela Grécia, por Roma, e tem atualmente uma salvaguarda ainda desconhecida, porque nem tudo é permitido que se aflore, ainda nas areias do Antigo Egito e nas montanhas do Himalaia, no Tibete, tanto no subterrâneo de alguns lugares no Egito, como em algumas lamazerias tibetanas, existem documentos relativos a esse conhecimento, e nesses lugares, principalmente, foi onde, por exemplo, na Sociedade Teosófica, até antes de ser fundada, Helena Blavatsky pesquisou e mergulhou a fundo nesse processo, passando 18 anos, por exemplo, no Oriente, e também com respeito à questão cabalista e à questão egípcia, trouxe à tona determinados conhecimentos onde um vai complementando o outro, né? Num processo de redescoberta
desses conhecimentos para vir a público, sob a orientação da Grande Fraternidade Branca, da Grande Loja Branca, no sentido de preparar melhor a humanidade neste período para não somente a transição planetária que estamos passando, mas para a eclosão do próximo avatar, do Buda Maitreya, o Buda síntese de outros Budas, tá? Para que adentremos com sucesso a 6ª e 7ª raças raízes. Então, tudo tem uma programação divina dentro de um processo evolutivo universal e, obviamente, o planeta e a nossa humanidade não é diferente. E, junto com isso, temos inserções de inteligências alheias ao planeta que são responsáveis pelo próprio processo evolutivo do sistema solar como um todo, a partir do lógus central solar, e também de outros sistemas, principalmente aqueles sistemas estelares próximos a nós, dentro desse quadrante galáctico, que estão direta e ou indiretamente ligados a um processo evolutivo mútuo, um processo evolutivo comum, que nós chamamos, num processo maior evolutivo, de esquema evolutivo. Um esquema evolutivo completo dos planetas de um sistema estelar e de vários sistemas estelares num logo central próprio para determinadas estrelas, e assim numa proporção até tomar uma galáxia inteira, um grupo de galáxias e parte desse multiverso. Mas, nos atendo aqui ao nosso processo evolutivo, orientado até pelos divinos mestres, sob uma programação, como já foi mencionado aqui, nós temos basicamente a evolução desse processo pelas chamadas rondas, que é um termo que, obviamente, vem dos termos antigos, principalmente o Devanagari hindu, o tibetano e o antigo egípcio hieroglífico, né, que passou também muito para o hebraico e depois para a cultura greco-romana. Né? Com respeito a esse processo das rondas, tá? Que é um processo evolutivo mais amplo, em que a humanidade, não somente a humanidade, mas todos os reinos da natureza, por onde a mônada passa no seu processo evolutivo, até chegando no plano físico, porque ela já está nessa experimentação cósmica, desde o extrafísico até chegar aqui no nosso plano físico e depois sair de volta para a casa do Pai. O que é a mônada? Mônada é a nossa centelha divina, é a parte de Deus dentro de cada ser vivo, dentro de cada um de nós. Então, quando eu falo física e extrafisicamente, eu também incluo os reinos mineral, vegetal, animal e hominal dentro desse processo evolutivo, cada um obedecendo a sua própria chamada onda de vida. E dentro desse princípio, nós temos as cadeias planetárias, que são 7, e, por sua vez, cada cadeia com 7 planetas e cada planeta com 7 rondas, né? Ou seja, e cada ronda com 7 raças, e cada raça com 7 sub-raças. Então, isso obedece a um processo evolutivo que vem desde o desmembramento a partir do Criador até o nosso processo evolutivo e a retomada dele de volta ao Pai. Então, temos, basicamente, a essência de todas as coisas como sendo una, porque Deus é um, embora o termo Deus já é algo limitante para algo que não pode ser limitado, você fecha no conceito, mas, como nós estamos ainda num processo evolutivo ainda muito primitivo, é o que tem para hoje, é o entendimento do não entendível que nós procuramos buscar para as nossas vidas, no transcendental se manifestando no material. Então, temos como essência a unidade, temos como processo de manifestação a Trindade, também tão antiga da manifestação divina, em 3 em 1, e temos no processo evolutivo o septenário. Por isso que eu mencionei aqui
o número 7, que se desdobra por 7 vezes ao infinito no processo evolutivo do cosmos, em todos os níveis, em todos os reinos, em todos os planos de evolução, que é um termo mais didático do que próximo à realidade, em que podemos, na verdade, considerar os planos evolutivos como estados de consciência e realidades existenciais, né? Então, nós viemos de um processo de várias rondas, e o planeta Terra hoje atravessa o processo evolutivo mais denso da 4ª ronda. Ainda temos a 5ª ronda, a 6ª ronda e a 7ª ronda. Por exemplo, os senhores de Vênus estão uma ronda à nossa frente. Eles estão terminando a 5ª ronda, indo para a 6ª. Nós estamos terminando a 4ª, indo para a 5ª. Ou seja, aquela velha frase, eu sou você amanhã. Então, diga. Paulo, essas rondas têm aproximadamente que período, falando em anos, assim, para termos uma ideia? É difícil você precisar, mas são milhões e milhões de anos. Certo, tá? certo. Praticamente quase 1 bilhão de anos. Temos muito caminho pela frente. Porque ao longo desse tempo o processo evolutivo é lento, e esse tempo é relativo à nossa realidade, é como nós absorvemos, entendemos o processo, em que outras dimensões não funcionam da mesma forma, e dependendo da frequência vibracional dessa dimensão, quando é muito alta, nem existe praticamente como nós concebemos ou procuramos entender. Então a questão de tempo é muito relativo, porque para o cosmos o processo evolutivo, para ele existe a eternidade aí funcionando, né? Mas existe dentro, como você mencionou, no nosso processo evolutivo um tempo, né? E esse tempo, na nossa escala, parece muito, mas por tudo aquilo que tem que ser vivenciado, experimentado para o processo evolutivo, para a experimentação, é um tempo dentro do que pode se enquadrar na questão evolutiva das chamadas 7 raças, né? Então, cada ronda apresenta essa particularidade de 7 raças a evoluir, tá? Então, como nós temos Vênus, uma ronda à nossa frente, nós temos Mercúrio, por exemplo, 2 rondas à nossa frente, onde nada já funciona no plano físico, tá? O processo de vivência, inclusive biológica, no nosso sistema solar, a nível físico, da vida como a conhecemos e concebemos, a nível orgânico, físico, material, se dá no momento, no nosso sistema solar, por esse conhecimento, na Terra. Nas outras mais adiantadas, estão além do processo físico, já deixaram a sua contraparte física, e são mais avançadas, mais sutilizadas, né? Eu vou dar um exemplo. Para seres nesse nível, eles estão para nós, assim como nós estamos para os nossos pets, né? Não que para eles sejamos animais, não. Mas em termos evolutivos, tá? Os animais domésticos estão próximos da individualização na próxima onda de vida, onde já serão humanos, pelo menos no seu sentido básico. Quando transcendermos a nossa 7ª raça aqui e o planeta passar para a 5ª ronda, nós estaremos num nível onde esses que eu mencionei já estão até terminando. Então, a defasagem evolutiva e de frequência, de avanço, de inteligência a nível cósmico, puramente intuitivo, é uma defasagem muito grande. Então, nós temos, obviamente, todo esse processo para evoluir e nos desenvolvermos, tá? A questão, no nosso caso particular, é que existe um imbróglio evolutivo que começou lá na 3ª cadeia lunar. Estamos vivenciando aqui na 4ª cadeia terrestre, na 4ª ronda, onde existiram elementos que ficaram para trás, elementos de atraso
no nosso processo evolutivo que não foi cumprido e precisamos resgatar isso, principalmente a partir da chamada queda. E dentro desta queda, quedas menores sucessivas ocorreram. A última foi a partir do último terço do processo evolutivo Atlante. Muito bem, isso também já é um assunto vasto, longo, profundo, que vale a pena para uma outra live. Vamos nos ater, por enquanto, às raças. Então, nesse processo, começando uma nova onda de vida, numa nova ronda planetária, no nosso caso, a quarta ronda, a precipitação para o plano físico é a planificação cósmica. Porque o plano físico ele é tão divino como os outros, senão não teria sido criado, não existiria. E o plano físico tem uma particularidade que os outros não têm. Em primeiro lugar, o ser encarnado tem todos os corpos. Ele tendo conhecimento e percepção necessária, ele tem como agir, mesmo encarnado, em outros planos. Por quê? Uma vez que você perde um veículo, um corpo, você não tem como se manifestar naquela dimensão. Então, existe uma limitação do processo. Como temos o corpo físico e todos os outros, obviamente, nós não atuamos da forma como deveríamos, porque estamos embotados mental e emocionalmente, né? Vibrando, focalizando uma vibração, principalmente emocional, num nível de orgulho, num nível de vaidade, de ego, de egoísmo, enfim, tudo aquilo que puxa o ser humano para baixo. Que muita gente acha muito bonito, mas, no fundo, não sabe o quanto está se atrasando. Então, o nosso propósito aqui, como quinta raça raiz, no momento atual do planeta, encarnamos para aprendermos a lidar com o nosso emocional. É o primeiro ponto básico de planificação cósmica para o nosso processo evolutivo no momento. Aprender a lidar com o nosso emocional, coisa que já deveria ter sido feita no final da Atlântida e não aconteceu. Muito bem, nós éramos para estar mais desenvolvidos do campo mental concreto e iniciando o abstrato. A tônica da quinta raça é justamente fechar essa questão de desenvolvimento mental. Nós ainda estamos com sérias pendências no emocional, então existe o processo de transição planetária, ele está aí também para acelerar esse processo conjunto que foi acumulado. Então, na descida para o plano físico, no nosso caso, cada raça ela evolui através de 7 sub-raças, né? 7 subníveis. Assim como cada realidade existencial tem 7 subníveis, chamados os 7 planos. Então, por exemplo, o plano físico tem 7 subníveis, que do mais denso para o mais sutil, em termos de frequência e densidade de matéria, é a Terra, a água, o fogo, o ar e o éter de primeiro nível, o éter de segundo nível e o éter de terceiro nível. Isso compõe os 7 subplanos, ou os 7 subníveis de realidade existencial para o plano físico. Plano astral ou emocional é a mesma coisa. Tem 7 subníveis também, assim como o mental, assim como o búdico, assim como o átmico, os planos superiores. E esses 7 planos superiores, isso não para aí. Você quer o mal barato. Esses 7 planos, na verdade, são os 7 subníveis do plano físico cósmico. Existe ainda o astral cósmico, existe o mental cósmico. Ou seja, se aqui não temos como conceber, estou falando na maior parte da humanidade, e alguns espertos e os iniciados conseguem perceber por vezes o átmico, o búdico, o mental superior, ou o búdico, e o búdico só com muito treinamento e desenvolvimento, ainda tem 3 subplanos acima. O plano AD, por exemplo, é plano de anjo para cima. Se isso faz parte, no nosso caso, do plano físico cósmico, imagine um ser de mental cósmico. O que ele não deve dominar a nível galáctico e universal, todo o processo relativo à evolução e até com tecnologias que para nós é magia, porque
Obviamente, esse desenvolvimento inclui também a questão tecnológica de manipular as forças da natureza a nível sideral, inclusive. Né? Conjugar a energia com os logos solares, com os tronos, enfim. Então, nesse processo, voltando das raças e sub-raças, nós passamos por uma fase etérica na primeira sub-raça, há mais de 1 bilhão de anos atrás, que se manifestou aqui na Terra e que não era física ainda, era etérica, a chamada raça Bórea. E foi evoluindo através de 7 sub-raças, onde cada sub-raça tem uma diferenciação evolutiva, um pequeno upgrade em relação ao anterior. Tá? E forma, ao mesmo tempo, um protótipo ou um embrião para a raça seguinte. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Numa nova onda de vida, existe o processo de transição da primeira raça raiz para a segunda raça raiz, que, no nosso caso, já se manifesta mais fisicamente do que etericamente, mas ainda de uma matéria sutil. E isso vai se densificando, né, através da segunda raça raiz, que é chamada de hiperbórea. Alguns chamam de gondwaniana, relativo ao antigo supercontinente de Gondwana, onde os continentes estavam unidos ainda, tá? Época dos dinossauros. Existem já muitos achados arqueológicos que evidenciam a convivência de seres humanos, só que seres humanos bem diferentes do que existe hoje, com os próprios dinossauros. Em seguida, na onda de vida seguinte, existe a transição para a terceira raça raiz, que nós conhecemos hoje como raça lemuriana, ocupando o supercontinente da Lemúria, no Pacífico. Tá? Em seguida, pelas 7 sub-raças respectivas, nós temos a nova onda de vida, a nova transição agora para a 4ª raça raiz, que é a raça Atlante. E, em seguida, temos a transição ocorrida a partir da última queda Atlante, em aproximadamente 14 mil anos atrás, 12 mil e pouco antes de Cristo, mas isso ainda não é preciso. A transição para, embora a raça ária, que é a nossa, já existisse, ela só começou a tomar conta do planeta a partir desse período que eu mencionei e assumiu, né, o seu próprio desenvolvimento a partir dessa data, e é onde estamos agora. É a nossa raça, a raça ária, a raça indo-europeia. Né? As 2 raças raízes, primeira e segunda, as primeiras, elas são etéricas físicas e um físico ainda sutil, mas que foi se identificando rapidamente. A terceira, lemuriana, é muito densa. Seres ciclópicos enormes, gigantes em relação a nós. Né? A 4ª raça, a raça Atlante, também foi mudando ao longo do seu processo evolutivo, onde a última sub-raça foi a raça vermelha. E nós temos remanescentes até hoje da raça Atlante. É o índio americano, é o mongol, é o tibetano do alto da montanha, um índio brasileiro, os descendentes dos incas, dos maias, dos astecas. Pode-se notar que, em termos étnicos, eles são bem diferentes na sua compleição física em relação à raça ariana, em relação à raça ária, a 5ª raça, a raça que estamos agora. Porque cada raça ela tem um diferencial. Porque o homem, como ainda precisa atravessar um processo evolutivo relativo à 6ª e à 7ª raça raiz, tá? Ele não é o mesmo, ele não está pronto. O homem ainda é uma obra inacabada. Ele está sendo dentro desse processo e com um empurrãozinho a nível de otimização genética por parte de seres de outras hierarquias de fora do planeta, ele está sendo alterado, como vem sendo alterado nesse processo evolutivo esse tempo todo. Então, o homem hoje não é o mesmo que vai ser da 6ª raça.
O homem da sexta raça, ele vai ser diferente. Dentro da tradição, por exemplo, coloca-se que esse desenvolvimento é em todos os níveis, inclusive no nível das percepções dos sentidos, da ativação dos tátuas e dos elementos naquele corpo, de acordo com o desenvolvimento naquela raça. Então, por exemplo, pela tradição se coloca que os atlantes não tinham olfato. Ainda não existia o desenvolvimento do olfato, porque o homem da Atlântida ele não tinha, embora extremamente avançado em determinados conceitos e em determinados padrões tecnológicos que ultrapassaram, na verdade, em muito o que nós temos de tecnologia hoje, né? Ele ainda estava, como nós ainda estamos, num processo evolutivo, onde ele não tinha acesso ao quinto tátua, ao quinto elemento, a um nível de percepção mais alto. Nós temos acesso ao olfato, a um outro tátua que os atlantes não tinham. Existem mais 2 tátuas superiores que nós não conseguimos acessar. O homem da sexta raça conseguirá acessar mais um, e o homem da sétima raça acessará todos. Isso implica, obviamente, numa coordenação diferenciada para cada raça, no arranjo dos 5 elementos do corpo, a partir da aglutinação dos tátuas, dos corpos do indivíduo, resultando também até na criação de glândulas. Os grandes avatares vieram com glândulas a mais do que nós temos hoje, as principais relativas aos nossos 7 chakras. Tá? Para, obviamente, um campo de percepção maior a nível dimensional superior, a nível intuitivo completo e perene, pleno e no nível sideral, é preciso, obviamente, uma otimização do corpo físico, para que em físico você possa acessar isso. Então, por isso que o ser humano ele não está pronto, ainda não está acabado, ele está se preparando para a 5ª ronda. E a raça área se prepara para a 6ª, que ocorrerá tanto a 6ª como a 7ª no Brasil. Não só a 6ª raça raiz e a 7ª raça raiz, principalmente a 6ª, tá? Como as próximas sub-raças da nossa 5ª raça. Lembrando que nós estamos na 5ª raça raiz, na 5ª sub-raça dela. Estamos adentrando a 6ª sub-raça raiz da 5ª. E isso ocorrerá no Brasil, que acumulará também o desenvolvimento da 7ª sub-raça da 5ª e a entrada para a 6ª raça raiz. Por isso que o Brasil, dentre outras particularidades, é o país com maior caldeamento racial do planeta. Porque é dessa mistura que vai sair o homem da próxima raça. Tá? Era justamente o que eu queria, desculpe interromper, que não, fica à vontade. Está levando tão bem, mas só por uma própria curiosidade particular minha, mas eu acho que também de muitos que estão aqui, acredito. Então, essas raças que já estiveram aqui e que estão, como os índios norte-americanos e outras que tu comentou, então está havendo uma homogeneização, uma mistura de todas essas raças em quem está encarnando aqui hoje no plano da manifestação, justamente embora estarem em outros níveis de raças com um pouco mais de conhecimento, se mesclarem com os que estão num desenvolvimento um pouco a nível mais baixo, pode ser... Exatamente. É isso? É isso. Porque no processo de desenvolvimento das raças, a primeira raça raiz se desenvolveu ao longo de 7 sub-raças. Muito bem. Entrou para a 2ª. O pessoal que já começou a sofrer uma mudança, uma alteração, um upgrade para a 2ª raça raiz, já começou em meados da 1ª. Então, nós temos uma predominância evolutiva do pessoal da 1ª, já surgindo misturado o protótipo da 2ª, com poucos elementos, que só vão predominar na 2ª. E na 2ª existem os remanescentes da 1ª. Todo mundo convivendo junto. Essa galera toda
Aí um vai diminuindo, o outro cresce, e depois, para entrar na próxima raça, aquele que predominou vai diminuindo, né, até em número, e em aspectos de conhecimento, de cultura, etc., enquanto o outro vai sobressaindo. O que temos hoje na quinta raça? A quinta raça área predominando, mas o protótipo dela já apareceu no meio da Atlântida, e hoje nós temos alguns remanescentes ainda biológicos da Atlântida, já não com tecnologia, não com a mesma cultura, etc. e tal, mas poucos elementos em relação à raça predominante. E seremos poucos elementos na próxima raça que vai predominar. Então, a próxima raça que vai predominar, que é a raça chamada raça solar, ou raça dourada, terá elementos da quinta raça vivendo ainda. Né? Uhum. Assim como o Logos solar, que volta a sua atenção para um determinado ponto e tudo ali floresce, mas nos outros lugares, nos outros planetas, existe ainda um embrião de vida que será tocado pelo Logos em algum outro momento, e ali florescerá. Como a lei de Hermes, do Caibalion, na segunda lei, como todas as outras, é bastante precisa, assim como está em cima, é como está embaixo, o que acontece no ser humano individual também, na sua proporcionalidade, acontece no coletivo, e na sua proporcionalidade acontece nas raças, na sua proporcionalidade acontece no coletivo de todas as raças, e na sua proporcionalidade acontece a nível planetário, tanto de um planeta como outro, e não é assim o universo afora. Né? Então, quando, por exemplo, todo o processo de vida sair da Terra, que um dia vai sair, isso vai migrar para um outro lugar que vai florescer, mas a Terra vai, obviamente, entre aspas, murchar, mas um embrião ainda ficará de vida, como aquelas bactérias ou aqueles organismos congelados ou ressecados, coloca na água, aquele bichinho revive, é a mesma coisa. Na próxima onda de vida ocorrerá isso. Então, esse caldeamento racial que já ocorre no Brasil é preparatório para as próximas duas sub-raças da quinta e a sexta raça raiz, principalmente. Então, ao longo da primeira raça, passando para a segunda e assim sucessivamente, existe um desenvolvimento em cada sub-raça, em cada subnível. E esse desenvolvimento acontece da seguinte maneira. Primeira raça. Evoluiu através da primeira sub-raça, depois passou para a segunda sub-raça, e na segunda sub-raça nasceu o protótipo do que viria a ser o ser humano da segunda raça. Então, o ser humano de uma raça, né, ele vai se originar como protótipo, como embrião, e começar lentamente a se desenvolver a partir da respectiva sub-raça anterior. Então, a segunda sub-raça da primeira, ali surgiu o protótipo do que seria a segunda raça, que predominaria na segunda raça. E continuou o processo evolutivo até a sétima sub-raça. Entrou na segunda, primeira sub-raça, segunda sub-raça. Quando chegou na terceira sub-raça da segunda, essa terceira sub-raça já era o protótipo do lemuriano, que foi se desenvolvendo, aumentando ao longo da segunda raça e predominou na terceira como raça lemuriana, que foi evoluindo através de 7 sub-raças. Então, o lemuriano na primeira sub-raça, segunda, terceira, quando chegou na quarta, surgiu o protótipo da raça Atlante, do que viria a ser, melhor dizendo, a quarta raça raiz. E assim sucessivamente. O protótipo da nossa raça, quinta raça ariana atual, raça área, surgiu na quinta sub-raça Atlante, que foi chamada de semita. O que conhecemos hoje como semita é uma sub-raça da quinta raça que surgiu na quinta sub-raça da quarta, da raça Atlante. Certo. Paulo, para um esclarecimento de uma coisa, por favor, que existe muita curiosidade e muito comentário, mas no meu caso particular,
de muitas pessoas também que comentam, que a gente conversa, os Atlantes, eles... O que houve? Foi uma queda mesmo ou foi um processo natural? Deu o tempo deles, eles se foram, deixaram seres aqui também para mesclar com os que estavam aqui? Tu pode falar rapidamente, não quero te interromper. Não, A tua perfeitamente. ideia que está indo tão perfeita assim, mas se tu pudesse nos esclarecer, por favor. Perfeitamente. Muita coisa ainda vai ser encontrada, e tem coisas que são encontradas que são ocultas do público a nível arqueológico. Tá? Certo. E como o tempo também, nesse caso, é muito extenso, existem outras duas coisas acontecendo. Isso é um parênteses que eu estou abrindo. Tá? E muita gente pergunta, mas ninguém acha nada, não tem nenhum achado arqueológico que comprove essas coisas, etc. E tal. Tem. E vão achar mais. Alguns desses achados são escondidos, são ocultos. Realmente a humanidade ela foi condicionada a absorver, né, a história de uma certa forma e não pode se deparar com algo que é completamente diferente, que rasgaria quase todos os livros de história assim de uma hora para outra. Então é um processo paulatino. E aliando-se a isso, nós temos também muita coisa debaixo d'água, no fundo dos oceanos. Era preciso fazer uma arqueologia na plataforma continental e no solo e subsolo dos oceanos. E, além disso, o próprio tempo, por ser muito extenso, já desgastou muita coisa. Tá? Coisas que estão acima e que ficaram preservadas, nós temos aqui mesmo na América do Sul, um exemplo, Pumapunco, do lado de Tiahuanaco. E outros lugares no mundo, inclusive submersos, como no Mar do Japão temos, de elementos dessas épocas. Onde existia também os chamados pela outra vez, não só na Lemúria, mas bem depois, os Nephilim, que são os gigantes da Bíblia e das Escrituras Sagradas. Agora, respondendo à sua pergunta, esse questionamento é de muitos, né? Eu estou falando isso por quê? Porque a raça ária ela tem quase 1 milhão de anos, ela não nasceu anteontem. E o desenvolvimento dela para a predominância no planeta se deu agora, na escala de tempo que a gente está mencionando aqui, foi agora, há pouco tempo, há 14 mil anos. Muito bem. O caso da Atlântida não foi natural, como também não foi natural a queda na terceira cadeia lunar. Mas vamos fechar aqui na sua pergunta na Atlântida. O primeiro período Atlântico, até quase a metade, tá, foi sublime em todos os sentidos. Foi um período do que a gente chama de Satya Yuga, Idade de Ouro. O período que a gente encontra nos escritos sagrados, etc., em que os deuses conviviam com os homens. E depois voltaram para os seus lugares de origem e outros ficaram por aqui, em dimensões intraterrenas. Muito bem. Então, os deuses conviveram com os homens diretamente, eram seres que manifestavam o chamado espírito da verdade. Assim como um Cristo, assim como um Buda. Enfim, imagine uma civilização onde seus líderes, né, que professavam todos um governo sinárquico. O que é o governo sinárquico? É onde Deus manda, onde os mestres mandam, onde as hierarquias angélicas mandam. Tá? Então, o processo está de acordo com o Dharma, com a lei divina. E as almas encarnadas estão preparadas para isso, absorvendo esses conhecimentos diretamente de seres que têm o contato direto com Logos, manifesta o Espírito da Verdade. Como eu estava falando, imagine uma sociedade dessas com milhares de Budas encarnados ao mesmo tempo. Que maravilha. O início da Atlântida foi isso, a chamada Era de Ouro ou Satya Yuga, Idade de Ouro. E depois começou a queda vibracional, que é natural em todos os ciclos. A questão é como o coletivo e o individual lida com esse processo. E a forma de lidar foi uma queda acelerada, não natural, que ocorreu, porque do Satya Yuga
A humanidade foi para o Treta Yuga, depois para o Dvapara Yuga, até chegar no Kali Yuga, que estamos até hoje. Né? Respectivamente, idade de ouro, idade de prata, idade de cobre, idade de ferro. Muito bem. E nessa idade de ferro, Kali Yuga, a gente sabe que, como reza o Rig Veda, um texto de mais de 8.000 anos, quando você vai ler, parece, como eu sempre digo, que está lendo o jornal de hoje. Então, inversão de valores, violência, filho contra pai, tudo isso que a gente vê hoje, né, é sinal de Kali Yuga, não pelo Kali Yuga em si, mas pelo estado de consciência da coletividade, que era muito superior nesse primeiro período da Atlântida. E depois foi, aos poucos, mergulhando na materialidade, principalmente quando o desenvolvimento tecnológico ele foi subindo. Esse mergulhar na materialidade chegou ao ponto do que é chamado hoje no ocultismo, na teosofia, etc., de deicídio, né? Um afastamento proposital da divindade. E foi nesse momento que as divindades estavam aqui, entre aspas, ou seja, as manifestações do Espírito da Verdade, se recolheram. Né? Então, os que ficaram e que estavam nessa vibração ainda, passavam esse processo para as pessoas, muitos ainda absorviam, mas com o tempo isso foi sendo esquecido, foi sendo deturpado, não sendo entendido. Esse afastamento facilitou também o mergulho no material que já tinha sido escolha anterior. A coisa só piorou, evidentemente. Aí começaram a surgir, né, o que era sábio, com o tempo virou cientista, que virou sacerdote, e que virou intermediário entre a pessoa e o divino. Porque na Era de Ouro não havia necessidade disso, o conhecimento era aberto para qualquer um, o indivíduo tinha plenas condições de entrar em contato direto com a divindade, sem intermediários, e não existia nem a necessidade da escrita para registrar nada, porque era tudo tão óbvio, e aquilo era natural na prática, na ligação com o cosmos, que não existia necessidade de avatares, que começaram a surgir pelo planejamento das ordens hierárquicas superiores divinas do chamado governo oculto do mundo, o verdadeiro, não isso que estão falando por aí, mas o verdadeiro governo do mundo espiritual, que coordena todo o processo evolutivo de todos os reinos da natureza aqui na Terra, em todos os níveis, a programar, vez por outra, a vinda de avatares. Porque começou o deicídio, ali ainda na Atlântida, o mergulho no material, guerras atrás de guerras, inclusive a última grande contenda está registrada no Mahabharata hindu, ocorrida na Caxemir, com armas mais potentes que as nossas armas nucleares. Enfim, e nós estamos nesse rastro. Esse mergulho de materialidade, onde hoje em dia, por exemplo, você tem que provar, como eu sempre digo, que você é você o tempo todo. Andar com 3 dias de cartório timbrado ali para provar que você é você. O fio da barba e do bigode e a sua palavra não valem mais nada. Né? Coisa que na Atlântida não era assim. Mas, ao contrário de ser um processo natural, tá? E o processo natural ele ia ocorrer, mas de uma forma diferente, infelizmente, foi escolhido esse processo do deicídio, do desligamento do divino, onde na Bíblia está, né, a partir de agora, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, pois estás expulso do paraíso. Porque um lugar, numa sociedade que vivia diretamente, sem intermediários, com o seu processo evolutivo cósmico muito bem obrigado, isso é um paraíso. Né? Daí é que vem mitos também ligados, o que está hoje na Bíblia, relativos ao Éden, que era o paraíso do Duat para os egípcios, que era o jardim das Hespérides, das maçãs douradas pelos mitos gregos, enfim, tudo alusivo a esse processo. Então, infelizmente, foi um processo acelerado de escolha, de mergulho material, né, em que a última queda ocorreu por causa disso. E ainda estamos resgatando karma e frutos disso, né? Porque somente agora, de uma forma pálida, alguns estão despertando para o que realmente importa, para o que realmente deve ser prioridade no seu processo evolutivo, na sua vida. Embora ainda esteja longe, né? Mas pelo menos o processo já começou.
Sim, obrigado por esse esclarecimento perfeito. E eu noto que existe também como se fosse um grande sofrimento, vamos dizer assim, das pessoas que estão já com a consciência de não necessitar esses registros de cartório que tu falaste, né? E nós sentimos isso muito profundamente. E às vezes eu fico pensando também, com pessoas próximas que nós conhecemos e que nós comentamos sobre esses assuntos, pelo pouco que sabemos mesmo assim, de que existe, se fica, mas por quê? Por que são poucos que têm esta forma de pensamento, essa busca, parece que essa conexão, e isso nos traz um grande sofrimento pessoal, porque nós sabemos que não precisava ser assim. Não. Tudo poderia funcionar perfeitamente como tu comentaste, né? E isso gera um sofrimento e nós temos que trabalhar mais ainda para não emitir essas ondas mentais desse Exatamente. sofrimento. Nossa Que nos seguramos responsabilidade. sozinhos. É porque a gente fica gerando o tempo todo, a gente gera a todo momento, pelo nosso emocional e pela nossa postura mental, seja por uma polaridade ou outra, porque energia não tem sexo, a gente gera elemental artificial o tempo todo. A gente gera vida no astral, principalmente a partir de pensamentos, palavras e ações. Que no plano físico é subjetivo, mas lá do outro lado é objetivo. E isso às vezes gruda na aura, influencia a tal ponto que estimula a você manter um moto contínuo nesse processo. Então, o orar e vigiar, nesse período agora, nunca foi tão grande, principalmente em relação a si mesmo, ao que você cria, ao que você se envolve. Também, ou principalmente nos dias de hoje, em rede social. A vibe que você entra, aquilo que você assiste, aquilo que você comenta, aquilo que você critica, que você denigre, você está criando monstros energéticos, entre aspas, que grudam na sua aura e que estão presentes no plano astral dentro da sua afinidade vibracional. E essa responsabilidade dobrada pelo período que a gente está atravessando, o desperto tem que fazer. O iniciado já fez. Ele já sabe como lidar com aquilo, mas o desperto sofre, porque se esquece que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, se ele sofre também, ele se esquece que cada um tem um momento, cada um tem um ritmo e cada um tem uma escolha. Então, a parte que ele faz da melhor possível, né, é continuar no seu processo evolutivo, com abertura de conhecimento, etc., passar o que ele acha necessário adiante, porque ele não pode reter, que também se estabelece karma, reter conhecimento, reter informação, mas, ao mesmo tempo, ele precisa também avançar. Né? Então, ao passar justamente isso, tem que ter consciência que cada um tem a sua escolha ao receber. Porque tanto ou mais importante do que você ter a responsabilidade de passar, é como o outro vai receber aquilo. Aí você não tem mais ingerência sobre isso. Tá? Por isso que, repetindo, não só eu, mas outros tantos que falam a mesma coisa, existem determinados pontos nesse tipo de conhecimento que a gente não pode passar. Numa live, por exemplo, porque não desperto, ou aquele que sofre pelo outro porque ainda não captou determinadas coisas, porque ele não pode carregar a cruz do outro, ele pode estar num momento de desequilíbrio, e a grande maioria está, e esse processo de desequilíbrio, principalmente emocional, não vai fazer que ele enxergue aquele conhecimento sob uma ótica iniciática, porque ele não é um iniciado. Ele não tem a ligação que deveria ou gostaria com o eu interior dele, com a mônada, com o processo divino como um todo. Não é um desperto. Então ele vai interpretar aquilo ao entendimento dele e a maneira como ele se encontra no momento de vida dele. Interpretar isso de uma determinada forma que vai ser distorcida. Distorcida duas vezes, porque ele vai estar num processo de passar a interpretação daquilo de acordo com o momento dele, instável, entender daquela forma.
O não iniciado faz isso, geralmente, e também porque, principalmente, conhecimentos nesse nível não dão margem a interpretações. Não cabe interpretação no que é ligado à lei, no que é ligado à lei divina, no que é ligado ao Dharma. Um aspecto da verdade que toca o coração daquele que vai despertar, onde para ele não existem naquele momento mais dúvidas sobre aquilo. O questionamento é num outro nível. Então ele vê que não precisa convencer ninguém de nada, que o melhor convencimento é o modo de vida dele, é o exemplo que ele naturalmente passa para as pessoas. E a informação, o conhecimento que é passado adiante, porque a gente não pode deter, passou uma vez, pronto. Assimilou a sua própria maneira, serviu de estímulo, ótimo. Se não, não é o momento dele, ele vai encontrar uma outra forma, num outro momento, de mergulhar naquilo, ou ser tocado por aquilo. Cada um tem um momento certo de ser tocado. Sim. E a maneira certa de ser tocada. Né? Então, por mais, por exemplo, que eu fale aqui, se eu toquei de alguma forma, lá dentro, ótimo. Eu ganhei não só meu dia, ganhei minha encarnação. Agora, se eu falar aqui, e a pessoa não for tocada, palavras que o vento leva, porque ela não recebeu isso aí. Então, como Jesus já dizia sabiamente nas suas parábolas, a semente só germina quando o solo é fértil. Tá? Então, esse processo é, ao mesmo tempo, complicado, ao mesmo tempo simples, porque a questão do sofrimento por aquelas pessoas, porque realmente nos condói ver as pessoas com tanto potencial, né, que querem se livrar disso, mas não conseguem, porque tem medo de se jogar no desconhecido, tem medo de arregaçar as mangas e trabalhar, porque existe trabalho, exige esforço, existe dedicação, e hoje em dia a maioria quer tudo aqui de mão beijada na mão, fórmula mágica, receita de bolo não existe, não quer se dar o trabalho e delega o que é seu aos outros. E fica na situação do macaco, que agarra o galho da outra árvore, quer ir para outra árvore, mas não consegue largar o galho da árvore que ele estava. Aí os dois galhos vão quebrar e ele vai se estatelar no chão, que é o karma, é a resposta à ação dele. Né? Então, o salto de fé é preciso ser dado. Tá? Infelizmente, muitos têm medo ou não estão dispostos a isso. Né? E se atrasam. Aí é uma questão também de escolha de cada um. Mas as circunstâncias que eu vivo não me dão escolha. Dão sim. É questão de ter coragem, que é coragem mais ação, coração, coragem mais ação. De agir, de ser proativo e ter atitude. Elevação espiritual não é só rezar, cantar mantra, é atitude. Então, vontade, intenção e a certeza, né? Exatamente. Principalmente a vontade. Porque a vontade é o atributo divino principal, porque foi pela vontade que ele criou tudo. Correto. Tá? Então, quem tem vontade está mais que com meio caminho andado. É só planejar o seu processo e ir em frente, sem olhar para trás. É ir em frente. É o que a transição planetária exige. Senão, vai encarnar no outro planeta, como eu costumo dizer, não sou eu que digo, recomeçar tudo, redescobrindo o fogo e a roda. Bom, eu não quero isso para mim. Mas estar encarnado aqui, está todo mundo no mesmo barco, ninguém está livre disso. Agora, tem pessoas que a gente vê que podem se atrasar muito mais. Né? Aí chega um ponto que você não tem ingerência sobre isso. Perfeito. Você faz o melhor possível, evidentemente. Né? Você ajuda o outro a se levantar, mas se o outro não quer erguer o braço também para se levantar, quer ser carregado no colo, aí realmente não dá. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Como os mestres costumam dizer, né? O primeiro passo é seu. Os outros daremos juntos. Mas o primeiro passo eu não posso dar por você.
Você tem que fazer a sua parte. Tem muitos fazendo a parte. Tem outros que ou não acreditam, ou têm preguiça, ou alguma outra coisa que por fuga, por desculpa, colocam na frente do que realmente é importante, aí é escolha mesmo de cada um. Porque, convenhamos, a humanidade hoje é macaco velho. O pessoal já está encarnando aqui já há muito tempo, já teve tempo suficiente ao longo das encarnações para aprender certas coisas e aprender a lidar com certas coisas que, no fundo, lá do seu coração, reconhece. Então, tem muitos aí que são sem vergonha mesmo. Apanha porque quer. Vai acabar ficando para trás. Enfim. Né? Agora, todos aqui estamos para errar. É errando que você aprende, que sobe. Agora, insistir no erro, repetir o erro, aí fica difícil nesse processo de transição planetária. Exato. Paulo, tem várias pessoas aqui, são muitos comentando, fazendo comentários aqui sobre o aprendizado que nós estamos tendo aqui a partir da tua fala e do teu conhecimento. Então, como tem muitas pessoas que estão fazendo esse comentário, eu quero falar por todos aqui, como falou a Thalia, a tua generosidade de passar isto para todos nós aqui, para nos impulsionar à frente, né? Esse conhecimento todo, muito oculto, como tu falou, que não está à disposição de todos, nós temos que ir na busca. Então, eu quero agradecer por todos aqui, né? Interromper um minutinho. Não, claro, fica à vontade. Maravilhosa, só para agradecer em nome de todos aqui. E o Leonardo Kim também, que agradecimento por ajudar o nosso canal. Obrigado, Leonardo. Pois não, fique à vontade, Paulo. Não, na verdade, eu que agradeço, não é generosidade nenhuma, faz parte do que eu tenho que fazer e faço graciosamente. Né? A generosidade é de vocês de investirem seu precioso tempo, o tempo é precioso, nada mais desagradável do que você ver que perdeu seu tempo com bobagem. Né? Então, vocês estão arriscando o seu tempo nesse trabalho que eu espero, faço votos que vale a pena para cada um de vocês, ou pelo menos para um de vocês. E para mim é um prazer enorme. Eu que agradeço. Por favor, não estamos encerrando, só quis eu sei. interromper um minutinho só para passar o que as pessoas estão falando aqui, né? Mas fique à vontade, por favor, pode continuar com a sua aula aí, que Não, assim como você também e todos que nos assistem, se quiserem fazer as perguntas, a gente complementa. É até bom porque dinamiza melhor o trabalho. Isso, né? Isso. Mas, naquilo que a gente estava falando anteriormente, né, nós vamos entrar agora na sexta sub-raça raiz da quinta, que já é a formação do protótipo do que vai ser a sexta raça. Né? E na sexta raça, na sétima sub-raça e última da sexta raça, nascerá o protótipo do que será o homem andrógenos da sétima raça raiz, né? Cujo final, né, será a transição para a quinta ronda, para o ser humano já passar a ser supra-humano, já num processo de desenvolvimento consciencial e espiritual bastante elevado em relação ao que temos hoje aqui. É a retomada definitiva do caminho de volta à casa do Pai. Tá? Então, o processo do desenvolvimento das raças no nosso planeta, na nossa humanidade, se dá justamente nesse aprimoramento constante de um estágio para o outro, que sofre interferência, influência por planejamento divino, no sentido de aceleração, no sentido de otimização ou qualquer um outro motivo que desconheçamos, de hierarquias de fora do nosso sistema solar, mas que trabalham conjugadamente, melhor dizendo.
Então, eu vou repetir aqui algo que já coloquei, que merece uma reconsideração, a meu ver, por parte de muita gente que lida com a questão estelar, extraterrestre, canalizações, intuições, etc. Como já deu para perceber, a nossa hierarquia de governo planetário, principalmente os seres que comandam o nosso processo evolutivo, que são chamados, a síntese desses seres, é chamado de o planetário de Honda. O planetário de Honda nosso é o senhor Melquisedeque, como o planetário de Honda de Vênus é o senhor Sanat Kumara, que muita gente já deve ter ouvido falar, mas que tem uma ideia errônea, pelo menos muitos, do que vem a ser Sanat Kumara, do que vem a ser um Kumara, do que vem a ser Arcanjo Miguel, por exemplo, os outros arcanjos, hierarquia angélica de uma forma geral, mas principalmente Arcanjo Miguel, o pessoal não tem noção do que é isso, né? Enfim, mas cada um acredita no que quiser, cada um tem sua forma, primitiva ou não, de se dirigir ao divino e ao objeto de sua fé. Mesmo de forma errônea, como existe muito picareta que não sabe nada e que passa um monte de coisa como cego guiando cego, e um monte de gente vai, e se vai é porque tem afinidade vibracional com aquilo, mesmo assim, se o resultado final faz com que a pessoa seja uma pessoa melhor, ajude seu próximo, etc., mesmo errado está valendo. Nesse processo de transição planetária está valendo. Porque depois será esclarecido, nesta ou numa outra encarnação futura, o que realmente é, e a pessoa vai se situar com conhecimento mais preciso. Mas, no momento, uma vez que a situação planetária urge, não se liga muito para determinadas coisas. Então, por exemplo, a pessoa acredita que está canalizando o ser de Sírios e, na verdade, o ser é daqui da hierarquia da Terra mesmo, que, aliás, a maioria é. Eu, como ufólogo, falar isso, né? Mas, enfim, e realmente é. E o que o ser vai fazer? Pô, se o médium aí acredita que eu sou de Sírios, não sou eu que vou contrariar. Desde que ele faça o trabalho que ele tem que fazer, desde que ele melhore como pessoa e ajude os outros a melhorar, né? Galgue uma frequência maior, não interessa se eu sou de Sírios, se eu sou de Arcturus, se eu sou de Shambhala, não interessa onde eu sou, né? Ele quer acreditar que eu sou de Sírios, alguns são mesmo, mas a maioria não é, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, como temos o planetário de Honda, temos todas as hierarquias que comandam o processo evolutivo do planeta no seu gerenciamento kármico, gerenciamento da evolução da mônada, nos reinos da natureza, etc., 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 a gente já pode imaginar que nível hierárquico isso é. Se você elevar isso para o nível hierárquico dos planetas do Sistema Solar, incluindo os não físicos, porque temos aproximadamente, pela teosofia, 70 planetas. Blavatsky afirmava, pelo que ela recebeu da grande fraternidade branca dos mestres, que são aproximadamente 70 planetas no Sistema Solar, onde pouquíssimos são físicos. A maioria não é físico. A maioria ou ainda não desceu para... Alguns, melhor dizendo, ainda não desceram, não se precipitaram para a realidade física, e outros já deixaram a realidade física, seus corpos físicos, para trás. E planetas têm mônada, porque são seres vivos, a exemplo de nós e todos os outros seres vivos, né? Então, uma hierarquia que comanda isso, por planeta, gerenciando todos os planetas, a partir do Logos solar, que está ligado a outros sistemas, é uma hierarquia de um altíssimo nível, capaz de coisas, obviamente, que a gente nem imagina nesse gerenciamento cósmico. Então, fica muito difícil para mim, particularmente, conceber que um ser de Sírios, das Pleiades, de Arcturus, de Lira, né, Vega na constelação de Lira, de Aldebaran, etc., etc., Andrômeda, galáxia de Andrômeda,
interessa, de Orion, venham aqui entrando no sistema solar como Casa da Mãe Joana, como muita gente pensa que é, para fazer o que a hierarquia daqui do planeta, quiçá do sistema solar, faz com o pé nas costas. Eles vêm aqui, sim, mas não para atribuições, como muita gente pensa. Porque primeiro eles se reportam ao Logos, como as hierarquias daqui também cruzam a galáxia. Mas antes de entrar no sistema, não, peraí, eu vou entrar no sistema de Sirius, eu tenho que pedir permissão a eles para entrar aqui. A casa é deles, não é minha. E ali eu vou pedir outra permissão para fazer um estudo, uma pesquisa, um trabalho conjugado ou não, naqueles planetas daquele sistema. Ocorre a mesma coisa aqui. Então eles chegam primeiro na morada do Logos, do nosso Sol, das hierarquias solares, para depois as hierarquias do sistema, para chegar a hierarquias aqui da Terra, para depois irem aos reinos subterrâneos, que estão os comandos da evolução do nosso planeta, para depois sair a nossa superfície, que é o OVNI que a gente vê, fotografa, filma, etc. Né? Embora a maioria desses OVNIs sejam daqui mesmo. Tá? Então, realmente fica para mim difícil, particularmente, conceber que eles venham fazer aqui um trabalho que não precisavam fazer. A atribuição deles aqui no nosso sistema e na Terra é outra, completamente diferente, num nível que a gente não pode conceber, inclusive físico. Né? De reorganização de rede planetária, aura do planeta, campo magnético. Isso no mais pueril, no mais denso e profundo da coisa. Porque eles vão lidar com a tecnologia e trabalham num nível planetário que a gente nem sabe ainda que o planeta tem. Correto. Tá, nós temos a pergunta aqui da Mônica Salvático. Sim, oi, Paulo, nas próximas rondas não haverá corpo físico? Nas próximas rondas, não. A partir da quinta ronda, já deixamos a realidade física. A nível planetário, inclusive. Certo, nós estamos aqui... A física evolutiva é da quarta ronda terrestre. Da cadeia da Terra. Certo. A partir da quinta, então, já dispensa o corpo físico. Mas até chegar à quinta ronda, põe uns zilhões de anos aí. Tem muito chão pela frente, muito caminho, né? Tem. Então, se você observar essa escala de tempo, é um processo evolutivo natural. Certo. Então, Paulo, não sei se tu quer continuar mais alguns minutos com alguma exposição de algum assunto. O tempo é teu, temos um tempo ainda pela frente, você que decide. Bom, fique à vontade, se tiver perguntas, eu até respondo logo. Aqui tem uma solicitação para falar um pouquinho sobre Arcanjo Miguel. Bom, obviamente aquela figura idílica do Arcanjo Miguel é concebida por nós, inclusive as asas, mas que não tem muito a ver com o que ele é e com as atribuições dele. Né? E Mihael, como nós conhecemos, é um arcanjo, aliás, os 3 arcanjos são arcanjos diferenciados da hierarquia angélica. Porque muita gente pensa, não, arcanjo e tal, e pensa certo, até a página 5. Tá? Porque pela hierarquia, que nós vemos muito na Kabbalah, principalmente, e também na Igreja Católica e outras religiões, que no Oriente são chamados de devas, né, os anjos, nós temos os anjos, vamos fazer de baixo para cima, tá? Do mais próximo ao homem e do mais próximo da divindade, até o mais próximo da divindade. Tá? Então, a hierarquia mais próxima ao ser humano, tá? Embora esse próximo é relativo, porque existe uma distância grande, mesmo com a presença deles, são os anjos, que nós chamamos de anjos. Tá? Alguns até podem aparecer e tal, mas
é raro. Comunicação com o anjo, porque a hierarquia angélica ela obedece a um princípio divino ligado à lei. Tá? Ela não arbitra. A hierarquia angélica não arbitra. Tem que fazer e pronto. Não questiona as ordens divinas. Ou não contraria a lei. Né? Nem Deus contraria, embora ele possa, nem ele contraria a lei que ele criou. Enfim. Anjo é a hierarquia angélica mais próxima da humanidade. Acima dele estão os arcanjos. Tá? Temos a hierarquia de vários arcanjos. Temos os arcanjos propriamente ditos, temos os arcanjos das Sefirot, temos os arcanjos planetários. Arcanjo Miguel é um arcanjo planetário, é um arcanjo solar e mercuriano. Além dos arcanjos planetários, nós temos outra categoria de arcanjos diferenciados, tá? Que são os arcanjos da lei. Existem vários tipos de arcanjo, não é só arcanjo, ponto, acabou. Tá? E desses todos aí, existem também os arcanjos ligados aos chamados príncipes elementais, que coordenam os elementais do reino do fogo, da terra, do ar, da água, do éter. Então, existem esses arcanjos diretamente ligados aos reinos da natureza, que coordenam os coordenadores, ou seja, são os arcanjos que coordenam os Mahadevas. Então, existem várias categorias de arcanjos. Certo. Acima do arcanjo, nós temos a hierarquia dos principados. Acima dos principados, nós temos a hierarquia das virtudes. Acima das virtudes, nós temos as potestades. Essas daí, então, eles vêm, arrasam o quarteirão, não querem nem saber, obedecendo uma determinação divina. Acima das potestades, existem as dominações. Acima das dominações, os tronos. Acima dos tronos, os querubim. E acima dos querubim, os serafim. Olha onde ficou o arcanjo. Está lá embaixo. Sim. Então, um serafim, como Metraton, que é o chefe de todos os serafins e de todas as hierarquias angélicas, e Metraton quer dizer, em hebraico, a voz de Deus, né? Ele é a figura mais próxima do processo divino. Está nos tronos mais altos. E aqui o Sandalfon também, não é, Paulo? A aqui contraparte dele, na Malkuth aqui, é Sandalfon. Correto. Na verdade, entrando num aspecto mais esotérico, né? Lá, como serafim, em Keter, nós temos o Metraton. E em Malkuth nós temos Metatron, ou Sandalfon. Um é a contraparte do outro. Tá? Correto. Estão nos dois extremos. Sim. Então, correto. quando a manifestação de Sandalfon ele vira para a luz no sentido de unicidade com o Pai, com Keter e com Metraton, né? Ele sobe pelo Kundalini, pelo canal do meio, pelo pilar da benignidade, sem passar pelas outras Sefirot, e vai direto. Esse direto. é o atributo porque ele tem a contraparte divina direta nele, né? Mas só que se manifesta no reino Malkuth. Certo, perfeito. A Silvia aqui, vou ver se eu vou colocar aqui, ver se nós vamos ver se a gente entende aqui o que ela pede como informação. Silvia Geraldo da Conceição. Está conseguindo ler aí, Paulo? Sim, boa noite a todos. E como você nos esclarece sobre os tratamentos desse irmão de outra galáxia ou Pleiades? Gostaria de entender melhor. Obrigada. Isso aí é complicado, porque as pessoas acreditam em determinadas... Não estou dizendo que eles não atuem, mas atuam de uma forma diferente do que a gente pensa.
né? Eu mesmo estou descobrindo isso. Não tenho, óbvio, todas as respostas. Ninguém tem. Agora, um trabalho que nós pensamos que eles fazem, né, ainda mais de parte da galáxia, fazem com interação e hierarquia daqui primeiro, e não diretamente num trabalho de cura de A, B ou C e tal. Esse processo é de descida de oitava e delegação de poderes. Então, se você lida... Vamos simplificar a coisa. Se você lida diretamente com uma entidade que você conhece ou se apresenta a você como X, que ocupa, obviamente, um patamar hierárquico, né, a nível de desenvolvimento espiritual, consciencial, etc., mas que ainda está próximo ao planeta, ele tem condições de fazer aqui o que é deliberado de cima. Então, uma reação em cadeia. Então, ele é o soldado que está atendendo o cabo, que está atendendo o sargento, que está atendendo ao tenente, que está atendendo ao major, que está atendendo ao capitão, até chegar ao coronel, ao capitão de mar e guerra, ao brigadeiro, ao general, etc. E, vamos dizer, um ser galáctico desse é o general. Ele não vai se manifestar diretamente. Agora, ele se manifesta se desdobrando até chegar, porque ele delega poderes na hierarquia dele, e quem faz parte da hierarquia dele é, ao mesmo tempo, ele mesmo, só que num outro nível, né? Sim, você vai pensar que é o ser, não é o ser diretamente. Certo. É como você pegar, como a Kabbalah diz, pô, você tem uma rocha, um pedacinho de rocha de uma montanha, você tem a montanha inteira na tua mão. Correto. Tá? Com a mesma frequência. Pirâmide, você tem a pirâmide inteira na tua mão. Então, muitas vezes, essas manifestações, não todas, mas muitas vezes, essas manifestações são suas mesmo, é do seu eu superior. E o seu eu superior pode estar ligado a uma hierarquia. Né? Como também está na moda essa questão extraterrestre, a maioria quer entender, né? Ou por falta de conhecimento, ou por algum outro motivo, quer entender que aquele ser é das Pleiades. Ele é e não é. Diretamente ele não é, mas faz parte de uma linha, de uma linhagem. Né? Então, aquela entidade, ao mesmo tempo, é a própria entidade e é o ser também, que está se manifestando, descendo o processo até chegar a ele. E, Paulo, de certa forma, nós, seres humanos, aqui nesse plano da manifestação, não temos também como é que eu vou... Deixa eu pensar um pouquinho aqui para explanar um pouquinho da melhor forma. Através da quinta essência, vamos dizer assim, desta essência que tudo contém, que é do Uno, não é? Da mônada, nós podemos também, através do nosso eu superior, fazer um contato também. Sim, a partir do momento que você faz contato com a mônada, vem a velha frase do Cristo: eu e o Pai somos um. Correto, certo. Beleza. Muito obrigado, era o que eu queria, acreditava que fosse isso, mas agora eu fico bem mais tranquilo também. Que legal, muito obrigado. Não, mas Cristo mesmo falou, vocês vão fazer muito mais coisas do que eu fiz. Todos nós somos deuses, e somos, porque Deus está dentro de nós. A questão é reencontrarmos uma coisa que nós perdemos, o caminho de volta. Exato, aquela palavra perdida também, né? Exatamente, a palavra perdida, o elo perdido, enfim. Essa porção divina que nós temos, que é o próprio Deus, estar uno com ele, faz parte principal da nossa caminhada de retorno. Que nós temos que acessar, né? Acessar isso. O nosso eu superior, exatamente. Correto, porque Jesus, quando fazia todos aqueles milagres, entre aspas, né? Milagres para nós aqui, pequenos seres humanos ainda, né? Que ele curava, todo mundo ficava maravilhado, ele dizia, tudo que eu faço, vocês podem fazer, e mais. É mais. Né? É mais. Então, nós temos que despertar isso, né, Paulo? Falando mais para um lado espiritualista, assim, nós temos que ter essa consciência para podermos caminhar sozinho, sair da nossa zoninha de conforto, das distrações e tal, e pular para dentro do trabalho interno, né? Você tocou num ponto muito importante, muito bem posicionado isso aí que você colocou, porque esse processo de transição planetária
se você reparar bem, não existe mais a interferência, no bom sentido, a influência que existia a nível espiritual anos atrás. A coisa diminuiu o mundo. Por quê? Muito. Por quê? Porque chegou, nesse momento de transição planetária, no homem aprender a andar sobre os próprios pés. Correto. Senão ele não vai avançar. É isso aí que você colocou. Perfeito. Certo. E dentro desse processo, mais tarde, não é da noite para o dia isso, mas uma hora você tem que dar o primeiro passo, e uma vez dado o primeiro passo, não se para mais, você sabe disso, até, obviamente, eclodir o eu interior e você acessar o seu eu superior, que é a sua mônada, a sua centelha divina, estar uno com o Pai, fechar a ponte de Antacarana. Fechar o Antacarana. Tá? Perfeito. Tá, a Dinei Silva, então, o que as pessoas do tempo do Cristo via não era Deus que falava com eles, e sim extraterrestres? Não foi nada disso que eu falei. Não. É. Acabamos de falar da mônada da centelha divina que todos têm. Esse reencontro é o encontro com Deus e a manifestação de Deus aqui. Porque o que um avatar como Cristo veio fazer, como Buda, etc., que é a antessala do que o ser humano precisa fazer. Trazer o céu à terra. Por isso que todo o processo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Exato. Podemos nos comunicar. Inclusive, é um termo que eu já considero obsoleto, ultrapassado, mas eles são uma consequência do processo. A gente está mexendo na causa, na estrutura, que é uma mudança definitiva. Correto. Paulo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, quero repetir aqui que é uma honra tê-lo aqui no nosso canal, na Consciência da Unidade. Também, da mesma forma, é uma honra ter todos os convidados aqui, muitos alunos teus aqui, continuando a caminhada junto contigo aqui, através do nosso canal também. Nós queremos agradecer, eu, a Márcia e todo o pessoal que está nos bastidores aí, né, deste canal, e dizer que as portas continuam abertas, né, e que nós, se depender de nós aqui, eu posso dizer tranquilamente que estamos abertos para uma próxima live para tu ajudar, através do nosso canal também, a expandir o teu conhecimento para melhorar todos os seres humanos que acompanham aqui o canal também, que é esse o nosso propósito, embora com muita simplicidade, né? Sim, claro. Mas com respeito e buscando sempre a verdade. É esse o nosso propósito. Então, tu é uma peça muito importante aqui, e caso tu aceite, nós podemos marcar um próximo encontro. O que tu acha? Respeito e honestidade acima de tudo, que é o que me faz ter prazer em estar aqui, porque é o que eu vejo em você, vejo na Márcia, e está aceito desde a primeira vez que eu vim aqui. Então, será, como está sendo, um prazer enorme retornar, estar com vocês, que eu fico muito à vontade, num ambiente bem agradável, e com o público que está nos acompanhando. É só combinar, é só marcar, que eu estou à disposição de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. É bem diferente. Isso. Nós temos que olhar um pouco. A todos vocês. Tá, obrigado, Paulo. Muito obrigado. Aguarde só um minutinho, por favor. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aqui, em nome do canal Na Consciência da Unidade. Também reforço aqui o Paulo. Um bom descanso, um ótimo descanso, uma ótima semana aí pela frente. E eu tenho uma frase que eu me adonei um pouco, vamos dizer assim, do Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Sai Baba. Isso, que eu sempre fecho aqui as nossas lives aqui com a frase dele, que todos os seres sejam felizes em todos os planos. Boa noite, pessoal. Amém. Amém. Obrigado. Eu lhe dou mais uma vez os parabéns, porque tudo que vocês fazem e o tema
aqui de hoje, né, e os futuros também, estão dentro do que vocês idealizaram, estão na consciência da unidade. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo teu retorno. Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado. E continuamos nos encontrando por aqui no canal. Um forte abraço. Obrigado. Até logo.